Wake up, today's gonna be a good day. 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 Oi, pessoal. Meu nome é Camila Wippel. A gente está hoje aqui no segundo episódio do Pode Fluir, um podcast de saúde consciente. Bom, a Fluir é uma clínica, um espaço de saúde, desenvolvimento humano e bem-estar aqui de Santa Catarina, cidade de Balneário Camboriú. E hoje a gente trouxe um tema bem legal, bastante relevante. A gente vai falar sobre adolescência, tá? Um olhar sobre o comportamento, a postura e a saúde relacionada à alimentação. Eu trouxe aqui para esse papo duas pessoas que trabalham lá na Fluir, fazem parte aí do nosso time. E eu também hoje participo mais ativamente, né? Não vou ser entrevistadora. Hoje eu entro aqui para fazer parte desse contexto. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Então, eu vou agradecer a presença da Luana Etkoski. Ela é psicóloga especializada em terapia relacional sistêmica e tem uma atuação clínica bastante direcionada para as famílias. Bem-vinda, Luana. Obrigada. Também convidei a doutora Gabriela Porte. Ela é nutricionista e tem doutorado em hepatologia e o foco dela é na saúde digestiva. Obrigada Bem-vinda. pela oportunidade. Obrigada a vocês. E eu me convoquei também. Então, eu sou a Camila Wippel, eu sou fisioterapeuta osteopata e também trabalho com posturologia. E nos meus atendimentos, os adolescentes são um público bem recorrente, bastante grande, atendo crianças, adolescentes, adultos, né? Mas os adolescentes têm uma demanda bem legal lá na Fluir, na minha prática clínica. Então, e normalmente o olhar sobre a saúde do adolescente é um olhar bem multifacetado. Então, normalmente a gente tem vários profissionais aí interagindo para conseguir alguns resultados. Então, por isso esse bate-papo hoje aqui. Legal, vamos lá. Já vou ser bem direta. Quando a gente fala em adolescente, né, e a gente passou aí essa semana dando uma pesquisada em artigos científicos, né, e buscando trazer, assim, algumas atualizações sobre o tema. Então, quando a gente fala em adolescente, vem muito um tema bem atual, que é a questão dos eletrônicos. Sim. Né? Então, assim, a gente sabe que é um tipo de tendência que já está aí há muito tempo, né? Mas, por exemplo, não fez parte da minha adolescência, da forma como é hoje, né? Então, hoje, muito mais. E aí, o manejo desse tipo de ferramenta, a gente percebe, né, claramente, e os estudos têm mostrado grandes desequilíbrios e impacto na saúde desses adolescentes, das crianças e adolescentes. Então, a gente tem prejuízos mentais, sociais, emocionais, físicos, né? Então, eu quero começar aqui com a Luana, psicóloga, me falando um pouquinho sobre essa questão. Luana, o que você, assim, os principais prejuízos que você vê como psicóloga dentro desse contexto? Então, como tu disse, é uma área muito atual, então estão sendo descobertas coisas o tempo todo, dia após dia. E o que eu percebo de prejuízo mental é esse bombardeio de informações. Isso gera no cérebro constante injeção de dopamina, né? E isso faz também com que o adolescente, ele fique muito imediatista. Então, isso traz para o cérebro informações constantes e ele não precisa pensar muito. Então, isso acaba atrapalhando dificuldade de concentração, dificuldade de criatividade, porque eu não preciso criar. Tudo está na palma da minha mão, é só dar um clique. Então, traz esse tipo de prejuízo. No emocional, eu vejo que ocorre um afastamento também desses adolescentes, onde eles ficam mais presos a uma tela, então tem pouca interação social também. Ansiedade
que é um tema muito falado. Irritabilidade, justamente pelo fato de ser tudo instantâneo. Então, eu tendo a trazer isso para o meu dia a dia, querer que as coisas fiquem instantâneas, e a gente sabe, como adultos, que não é assim que funciona. A gente tem um tempo para tudo, para amadurecimento em si. E a questão do adolescente estar em fase de desenvolvimento. Entre Cérebro 12... em maturação ainda, Isso. né? A maturação completa aqui do córtex frontal só após 24 anos, 25. Então, é um período de extrema atividade cerebral. E isso vai determinar como que eu vou ser na vida adulta. Então, esse excesso de informação e essa facilidade possivelmente vai ter um impacto na vida adulta desse adolescente. Você comentou, né? A gente batendo um papo antes, você tinha comentado, né? Que você foi buscar o seu filho na escola e aí fez essa observação de perceber assim, os adolescentes estavam juntos, mas cada um no seu telefone. Seu telefone. Diminui muito o contato. Percebo eles na hora do lanche, eu fiz essa observação, e todo mundo ali com o telefone, cabeça baixa, ou se estavam em um grupo maior, mostrando o telefone para o colega. Então, tudo está ali. Todos os adolescentes tinham um telefone na mão. Então, todo contato vem ali. E isso também acaba dificultando essa interação, porque é muito mais fácil para o adolescente aceitar alguém ali na rede social do que ter que fazer uma amizade ao vivo. Né? Se expor e estar correndo o risco de frustração, né? Exatamente. Que é algo super rico, né, para nossa formação, né? Eles correm, né, da frustração, dos processos. Então, isso dificulta muito a socialização deles. Por quê? Porque qualquer coisa vai ser um motivo para isolamento também. Porque eu me sinto não aceito, eu me sinto rejeitado. E isso faz parte também do processo, esses momentos, né? Para o próprio crescimento, para a pessoa voltar, para o adolescente voltar para si. Porque é um processo de muitas mudanças. Então, ele muitas vezes não se conhece, né? Hoje ele tá de uma forma, amanhã já tem uma alteração no corpo, e tudo isso vai confundindo a mente e deixando de forma natural ansioso. E aí os eletrônicos vêm para fortalecer isso. E, Gabriela, aproveitando o gancho, né? A Luana falou que no momento do lanche, cada um estava no seu celular, né? E como é que é essa questão, né? Você fazer a refeição com o celular na mão e, né, o teu foco fica dividido. Como é que você vê isso? É algo muito preocupante hoje em dia, né? Que se trabalha muito na nutrição, a questão do comportamento alimentar. E o comportamento alimentar, quando ele tem a atenção dividida, fica muito claro que a pessoa não está presente ali no momento, né? E aí os prejuízos são inúmeros, desde a questão da escolha, né? Então eu estou aqui no telefone, estou colocando a comida no meu prato, eu estou fazendo uma escolha consciente ou não? Não estou, né? Eu não estou fazendo aquela ação de uma maneira muito mais automática. E é um dos grandes prejuízos, então, né, não estar presente no momento da refeição. Hoje se fala muito no mindful eating, né, que é isso, é a atenção plena naquilo que se está fazendo, tanto pela qualidade da alimentação, quanto pela questão mesmo de como eu vou estar me alimentando. E de quantidade, né, Gabriela? Volume, né? Então, o que acontece quando eu tô com o eletrônico comendo, eu não percebo a saciedade acontecendo, né? Então, não tem mastigação, excesso de líquido nas refeições, né? Eu brinco com os pacientes que é como se eles estivessem usando o líquido como um empurrador da comida, né? Porque é uma garfada, um gole, e eu nem sei que gosto tem aquele alimento, né? Eu não estou presente ali naquele momento, então eu estou entregando um alimento que não está previamente digerido, né? E os dentes, eles têm esse papel, a saliva tem esse papel de fazer a digestão, principalmente dos amidos, e entregando lá para o estômago um alimento que está íntegro.
E isso tem todo um prejuízo digestivo, então, porque eu não consigo fazer uma boa digestão gástrica, aí entrego uma partícula muito íntegra Inteira. também para o intestino, a absorção não fica boa, e aí, às vezes, ingerindo o alimento, existe uma desnutrição porque não tem a mastigação, né? Olha só, pode existir isso, Pode, com certeza. por falta de mastigação. Mesmo que eu esteja ingerindo, se eu não digerir e absorver adequadamente o nutriente, não vai acontecer, né? Então, esse momento da refeição, ele é muito importante para todos esses passos, né? É a escolha da qualidade, da quantidade e como eu estou me comportando naquela refeição. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta que é uma dúvida minha e de repente pode ser de outros pais, né? Porque é bem comum você tá num restaurante, né, com outras pessoas e com as crianças e tal, e aí vem o garçom e pergunta, o que que você quer beber? Eu sou, né, quem me conhece mais sabe que eu sou, na minha casa, um valor muito forte, né, essa questão da alimentação, e a gente não tem o hábito de beber nas refeições, mas eu vejo que a maioria tem, né, é mais raro quem não bebe junto, e as crianças, pede um suco, e aí vem aquele copão lá de 300 ml de suco, e aí quando chega a refeição, a criança já não quer mais comer, ou aquilo que tu falou. Então, assim, me fala o que é o prejuízo pra gente explicar aí para esses pais e mães, o que faz de mal tomar água ou suco junto com a comida, lá no processo digestivo. Sim. O que a gente está fazendo nesse momento do líquido junto com a refeição é a diluição do suco gástrico. Olha, que interessante. Então, quando eu tenho um produto de limpeza dentro, né, de um frasco, ou se eu coloco dentro de um balde, ele vai ficar menos concentrado. É isso que acontece lá no nosso estômago. Eu vou estar diluindo esse suco gástrico. O suco gástrico ele é composto de ácido clorídrico, de enzimas digestivas, de hormônios, de vários compostos que vêm para quebrar proteína, carboidratos, depois a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso, né? Gorduras, e facilitar, então, a absorção em partículas menores. Se eu estou diluindo, a digestão fica prejudicada. E aí, a absorção, logo, também fica prejudicada. Aí surgem aqueles sintomas, né, desconfortáveis. Então, a gente vai ter distensão abdominal, eructação, que são os arrotos depois da refeição, aquela sensação de que parece que o alimento nunca sai do estômago, né? Que o nome técnico é estase gástrica, então fica parado ali, porque realmente a digestão ela não está acontecendo na sua potência máxima. Então, o líquido é 30 minutos antes ou após a refeição. Se preciso, né, fazer o desmame desse líquido na refeição, vai diminuindo o volume. Hoje eu tomo uma garrafinha, né, 500 ml. Vai diminuindo para meia garrafinha até conseguir atingir uns 150, 100 ml, não prejudica tanto. E, de preferência, sempre acidificar esse líquido. Então, um limãozinho espremido vai fazer com que a gente consiga manter esse pH ácido do estômago e a digestão, então, ser mais eficiente. Legal, legal. Legal que você tocou nesse ponto, porque o nosso estômago, gente, ele tem que ter um pH ácido. Isso aí. Né? Então, por isso que aqueles omeprazóis da vida não são estratégias legais para você manter por muito tempo, né, Gabriela? Porque o pH do estômago tem que ser ácido, é isso, né? É isso. E quando ele não está ácido, tem o prejuízo digestivo, mas a gente também tem outras consequências bem importantes. Então, a absorção do ferro não acontece, a absorção da vitamina B12 depende da acidez gástrica, e também a microbiota intestinal fica mais suscetível a invasores, porque a acidez ela é uma barreira contra micro-organismos, né? Então, quando existe um pH mais alto, né, mais próximo do neutro, aí a gente vai ter maior migração desses patógenos, que são os micro-organismos que fazem mal para o nosso organismo. Perfeito. Adorei saber disso, dessa forma, dessa explicação. Sim. E eu vou falar um pouco do prejuízo físico em relação aos eletrônicos, né? Então, vou trazer a questão do videogame, né? Ou do computador, né? Muitas crianças jogam também no PC, né? O que acontece? Por exemplo, as crianças ficam horas jogando videogame, né? E no PC. Não normalmente não se faz não se brinca meia hora disso, né?
1, 2, 3, uma tarde inteira, né? Quando eles não usam à noite ainda, que é pior, né? Que aí tem prejuízo no sono. Estava olhando um artigo, assim, uma meta-análise, né? Que tinha um número de analisados gigantesco, falando como consenso, parece uma coisa tão básica, né? Mas, assim, atrapalha muito o uso de eletrônicos à noite para o sono. E um adolescente que não dorme bem é um adolescente que não regenera os tecidos, o corpinho, mas ele ainda está crescendo, ele ainda está se formando, né? Então, assim, a gente tem prejuízos diversos, inclusive nos olhos, né? Para ficar exposto à tela tanto tempo, né? Mas falando da minha parte, né? Como osteopata. Então, esse adolescente fica sentado por muitas horas. Todo mundo sabe que sentado é ruim por muito tempo. Na verdade, toda postura por muito tempo não é legal, né? Então, hoje, o que se fala aí nos escritórios e tudo mais, que é é o mesmo paradigma, né, do sentado, do adolescente. A gente acostuma a nossa musculatura, no corpo não existe músculo frouxo. Então, por exemplo, se eu tô em pé, a minha musculatura está adaptada e tem uma certa tensão para me manter naquela postura. Se eu sentar, num primeiro momento, a minha musculatura relaxou e logo tem lá uns sensorizinhos lá, o fuso neuromuscular, órgão tendinoso de Golgi, que está lá no músculozinho, no tendão, e ele vai regular a tensão. Então, aquele músculo não vai ficar como um fio solto, ele vai se regular e se adaptar para aquela nova posição de encurtamento. Então, se eu fico muito tempo naquela posição, então quando eu for levantar, a gente não tem vontade de estender as costas para trás. Por quê? Porque a gente ficou muito tempo flexionado, né? Esse padrão flexor é como se fosse água mole em pedra dura. Isso vai enrijecendo o nosso corpo vai acostumando. Então eu vou perdendo aquelas curvas fisiológicas da coluna, eu vou encurtando um músculo super importante que chama iliopsoas, que liga a nossa coluna ao nosso quadril. E isso vai trazendo uma série de prejuízos, né? Os adolescentes aparecem lá para mim com dores nos joelhos, é muito comum. Dores nas costas, o que tá super errado, porque ninguém jovem teria que ter dor nas costas, né? Dor no pescoço, na musculatura do trapézio, musculatura dos ombros. E os pais observam muito, como eu sou especialista nessa parte de pisada, de pés, né? A posturologia, que é a minha especialidade, ela olha para os captores posturais, sensoriais. O que é isso? É como a gente interage com o mundo à nossa volta. Então, olhos, ouvidos, pés, né, a nossa pele, o nosso sistema dento-oclusal, né, os nossos dentes, acredite se puder, influenciam na nossa postura. Então, os pais vão me procurar muito porque observaram os pés, né, aquela pisadinha para dentro, meu filho acho que tem pé chato, né, o meu joelho e tal, e aí quando chegam para mim, o pé é só a cereja do bolo, Gabriela, porque aí a gente vai entendendo que aquele pé tem relação com aquele joelho, que tem relação com o quadril, porque eu tô com uma alimentação muito ruim, né? E a minha barriguinha tá sempre estufada, né? E eu tô com a minha pelve desequilibrada para frente. Então, assim, é um compêndio de coisas. E aí, por isso, esse olhar aí multidisciplinar, né? Pro adolescente. Muito bem, gente. Vou falar mais uma coisa. A gente falou do sentado, né? Muito tempo sentado. Uma coisa que eu observo, e isso não é só do adolescente, mas em especial eu tenho observado muito nas crianças e adolescentes. Hoje em dia as pessoas não caminham mais, porque os pais levam as crianças para a escola de carro, vão buscar de carro, levam no inglês, ou enfim, né? E aí ninguém mais anda. Então essa questão do pé é muito interessante, porque aí eu pergunto o que a criança faz, né? As atividades extras. Vai para a escola, vai para a catequese, alguns vão para o inglês, vai para a natação, aí espero. Aí lá no final da consulta, eu explico, gente, eu preciso que essa criança caminhe. Então, uma forma de a gente desenvolver, né, a musculatura, os arcos plantares, né? Para os pais que estão nos ouvindo aqui, é caminhar, simplesmente caminhar. Então, reflitam sobre a rotina dos filhos de vocês em relação a isso. Porque, às vezes, coisas simples, assim, às vezes passa meses que a criança não faz uma caminhada. Né? Então, isso... Algo tão simples, né?
Muito simples, né? Então, assim, as dicas que eu dou, estaciona o carro mais longe um pouquinho da escola. Se está atrasado, então faça isso na volta, né? Vamos ao mercado a pé, né? Perto de casa, vamos fazer as coisas aqui. Vamos usar o final de semana, sábado e domingo, que não tem compromisso, para a gente fazer uma caminhada. E não estou falando, a gente não precisa andar 10 quilômetros, eu estou falando de coisa simples. Andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, sabe? Então, assim, o caminhar, gente, é super importante. Muito bem, vamos lá. E agora, eu queria entrar numa outra seara aí bastante desafiadora, Luana, que é essa questão do relacionamento com os pais, né? Porque a criança, até o período onde ela é criança, ela vai muito mais facilmente com a, digamos assim, no direcionamento dos pais, né? Filho, vamos dar uma volta na praia, vamos jogar bola, vamos ali, vamos almoçar, nanana, e as crianças topam, né? Em relação à roupa, em relação à comida, a programas, mas chegou na adolescência as coisas começam a mudar, né? Sim. Porque eles começam a ter, querer imprimir mais as suas vontades. E aí a gente entra nessa questão, deixa fazer o que gosta, né? Ou quem é que manda. Quero ouvir você, Luana, sobre isso. Então, eu costumo dizer que a adolescência, ela é uma colheita da infância. Então, o que eu plantei na infância dessa criança, eu vou colher na adolescência. E existem coisas que são valores, enfim, que são negociáveis e tem coisas que são inegociáveis. E isso é muito individual de cada família, porque cada família tem uma cultura, tem um valor, tem uma forma de criação, e isso influencia. Só que precisa ficar muito claro dentro da família o que é negociável e o que não é. Isso gera uma flexibilidade para o adolescente entender que tem limites. Então, o que acontece às vezes? Os adolescentes pedem limites fazendo coisas fora do padrão. Então, é um pedido de socorro, muitas vezes. Então, os pais precisam ficar atentos ao comportamento, trazer esses adolescentes para perto deles. Por quê? Porque eles estando perto, eu tenho como perceber essa comunicação. Eu costumo falar muito de conexão. A gente precisa manter conexão com os nossos filhos. Não é porque eles cresceram um pouquinho que eles já conseguem saber o que é bom para eles. Muito pelo contrário. Na adolescência é uma confusão dentro da cabeça. Então, é muito difícil eles saberem o que é saudável e o que não é. Por quê? Porque na adolescência vem essa sensação de eu quero, eu posso, eu vou arriscar, qual que é o meu limite? Então, eles ficam muito impulsivos. A impulsividade, ela é muito natural na adolescência. E quem que vai ajudar nesse autocontrole, essa autorregulação, ainda são os pais. Então, a presença dos pais, ela constantemente, ela vai auxiliar esse adolescente a ter um ambiente seguro. Então, eu consigo sair, aproveitar, fazer escolhas, mas eu tenho para onde voltar. Então, se aconteceu alguma coisa lá fora, eu errei, aconteceu uma situação, eu consigo voltar para o meu ambiente seguro, pedir ajuda, pedir um conselho, eu tenho da onde ser nutrido. Então, eu não preciso buscar essa nutrição muito fora. Claro que a gente sabe que o adolescente, ele procura os pares, procura os grupos para pertencer, porém, ele precisa ter um ambiente seguro também em casa para que esses grupos sejam apenas a parte social, não sejam um motivo muito extrapolado. Não, eu preciso de alguém, eu preciso de um lugar para pertencer. A gente pertence à nossa família. Perfeito. E isso traz uma segurança para ele, até mesmo para ele colocar os limites da prova de forma segura. Legal. Essa questão, então, de deixar o que eles, né, fazerem o que gostam é assim, cada família colocar, talvez deixar claro, né, Luana, o que a gente negocia nessa casa e o que a gente não negocia. Isso. Né? Em termos de tudo, eu acho, né? De tudo. Por exemplo, valores de cada família, exato, né? Exato. O adolescente quer ir num show, porque eles têm as bandas favoritas e tal, então o pai e a mãe falam, não, a gente vai te levar, o pai e a mãe vão junto, e quando tocar a última música,
a gente vai embora. Isso vão ser mais ou menos 10 horas. Combinado? Combinado. Tá, então o que eu falei? Você pede pro adolescente repetir. Porque essa comunicação às vezes fica falha. O adolescente, ele às vezes está ouvindo, está no celular, ou a cabecinha dele também já está em outra coisa. Então, eu confirmar aquilo que eu falei para evitar conflito ajuda muito. Isso é uma coisa que eu indico, inclusive, para adultos, para quem trabalha com liderança. Você confirma com a outra pessoa se ela ouviu exatamente o que você falou. Porque na resposta dela, você consegue perceber, não, acho que não fui claro. Então, eu vou encontrar uma outra maneira de comunicar aquilo. Porque muitas vezes a gente acha que a responsabilidade da comunicação não é nossa. Né? E é muito nossa. Eu tenho que me fazer entender. Perfeito. Que legal isso, né? Deixar esses limites claros. E, Gabriela, isso eu acho que pega muito na questão da alimentação, né? Sem dúvida. Estava pensando aqui que o momento da alimentação, ele pode ser, inclusive, esse momento de troca, né? Sim. De troca, porque as famílias têm pouco tempo hoje para interagirem, para estarem juntas conversando sobre isso, sobre valores, sobre escolhas, né? Sobre ter uma escuta dentro de casa, né? O adolescente muitas vezes não tem essa voz. Também é importante que ele seja ouvido e não seja, né, uma educação muito vertical. E na alimentação da mesma forma, né? Se para aquela família existe prioridade como saúde, qualidade de vida através da alimentação, é necessário fazer combinações, né? E aí tem 2 estudos bem interessantes, um brasileiro e um americano, que falam sobre a importância da refeição em família. Olha só. Então, crianças e adolescentes que têm pelo menos uma refeição, e olhem, né, isso é pobre demais na minha visão, né? Que tenha pelo menos uma refeição em família por semana. Nossa, por semana. Por semana. Por dia. Por semana. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm o turno integral, né? Então, fica mais difícil mesmo. Mas, enfim, que seja o café da manhã, que seja o jantar, né? Que se faça isso como prioridade. Esses indivíduos que têm essa refeição em família, eles têm melhores escolhas alimentares. Então, comprovado, né, em estudo científico, que consomem mais frutas, vegetais, menos ultraprocessados. O estudo brasileiro fala de comem mais arroz e feijão, né? Comida de verdade. E também se relacionou com questões comportamentais. Então, são crianças que têm melhor desempenho na escola, são crianças e adolescentes que têm melhor relação social e menos violentos. Olha só. Então, a refeição, ela terapêutica. Tem que ser recuperada, né? Algo que na nossa geração, nas gerações anteriores, não se tinha isso muito, né? De, vai comer, fazer um almoço com os amigos, ou na escola, ou num restaurante separado. A família, ela voltava para casa para fazer a refeição. Sim. Né? Então, se não é possível na refeição almoço, que seja café da manhã, né? Não precisa ser 1 hora de café da manhã, mas que seja aquele momento que as pessoas estejam presentes ali, sem distrações, sem televisão, sem eletrônicos, né? E sempre conscientes das suas escolhas. Então, levando para essa refeição aquilo que os pais, que são os adultos da casa, né, claro, escolheram como melhor para nutrir aquela família. Então, vocês devem ouvir, né? O meu filho só come bobagem. Mas quem levou a bobagem para dentro da despensa, da panela, colocou em cima da mesa, né? Só quer comer massa. Bom, e alguém quem é que comprou, não tá... Alguém fez, né? Quem é que está oferecendo isso e não está oferecendo as outras coisas? Então, o exemplo também durante a refeição, né, do que o adulto está colocando no prato, da forma que ele se comporta comendo, né? Se é mastigando, se é com ansiedade, se é engolindo o alimento em 5 minutos, também vai dando o exemplo para aquele indivíduo, né? Sim, exato. É isso, né? E Gabriela, e essa questão, assim, o que eu observo ali? Eu tenho
percebido que o almoço até que não tem sido um problema, porque por mais que eles almocem em restaurante, às vezes com a família, mas conseguem fazer escolhas melhores, porque é uma refeição que normalmente te supre mais de proteína e tudo mais. Mas eu vejo ali com a minha turminha que um dos maiores, digamos assim, erros tem sido o lanche da escola. Né? O lanche da escola, quando não são os pais que fazem, né, que programam esse lanche, é quando a criança não leva, ou às vezes até quando leva, mas muito aquele lanche que é comprado, né, que normalmente vai ser um suco de caixinha, né, e um salgado que é algo de trigo, né, farinha branca, enfim. Quero que você fale desse combo de lanche, que muitas vezes, assim, é 5 vezes na semana essa mesma coisa, né, e isso fala você aí para nós. Do prejuízo. E isso que tu citou, né? 5 vezes na semana e 20 vezes no mês. Isso representa rotina, isso representa um impacto na saúde. É diferente daquele final de semana que vai ter uma exceção, que vai comer uma pizza, que vai comer um sorvete. O que é rotina tem que ser escolhido e tem que ser saudável, né? Então, a gente tem os conselhos de nutrição já lutando há um tempo pela qualidade dos lanches nas cantinas, né? Vem conquistando, assim, ao longo dos anos, limitações, então que não tenha, né, ultraprocessados, mas não são todas as cidades que já aderiram. Mas é algo que os pais precisam se envolver, mesmo para os maiorzinhos, né? Então, assim, o lanche Esse tipo de lanche que eu citei é muito ruim, né, Gabriela? Fala para os pais, assim, por que é tão ruim? Não tem nada, né, de bom ali, O que acontece é que é o alimento que todas as organizações de saúde vêm estimulando que não sejam consumidos, que é o alimento de pacote, é o ultraprocessado, né? Então, ele é carregado de açúcar. Agora, nós temos uma legislação no Brasil que tem a lupinha, né? Então, alto teor de açúcar, alto teor de gordura, já está ali mais claro para quem não aprendeu ainda a ler o rótulo, os ingredientes, né? Esse é o alimento que eu não devo consumir. Alto teor de aditivos químicos, né? Então, a gente tem ali corantes, aromatizantes. Esses são compostos que fazem com que a gente tenha mais comprometimento imunológico, maior índice de alergias, de problemas respiratórios, de problemas digestivos, né? Açúcar, obesidade, glicose, triglicerídeos altos, né? E a qualidade da gordura desses alimentos também é muito ruim. Gordura hidrogenada, né? Gordura de má qualidade, né? Que são as gorduras que vão se acumular nos vasos sanguíneos, que futuramente vão aumentar colesterol, que vão causar distúrbios cardiovasculares, né? Então, é tão simples o lanche saudável, né? É manter essa linha da comida de verdade, né? É fruta, consumir aquilo que vem, que é muito mais fácil de desembalar, né? E eu acho que tem muito na escolha do lanche a questão do pertencimento, né? Ah, sim. Então, assim, o meu coleguinha levou o lanche que é o mais moderninho, que é o industrializado. Então, os pais conversarem nesse sentido também, né? De que tudo bem que o teu é diferente, mas que ele entenda por quê. Vamos lá, vamos ler, né? Aquilo que a gente falou sobre estar consciente sobre o que tem dentro daquele pacotinho. Exato. Né? Aquele lanchinho, ele é o quê? O que é aquilo ali, né? Isso aqui é aquela história. A gente coloca gasolina boa no carro, mas a gente come essa porcaria, né? Exato. Que traz doenças. Não adianta a gente se iludir, né, Gabriela? Então, entra essa questão, né? Se os pais não sabem, né? Porque também a gente vai entrar nessa situação, quando os pais não entendem de alimentação. Para isso existem profissionais. Né? Exatamente. Você quer falar sobre isso agora? De o que é o que? Eu acho legal. Pode ser. Então, a gente tem dentro de um alimento, né, os macronutrientes. O carboidrato são os açúcares, é o que nos fornece energia. Quais são os alimentos que têm carboidrato? Batata, aipim, cereais, né? Então, arroz, milho,
E aí, trigo, enfim. Nessa leva de alimentos, é o que eu acho importante a gente destacar, que esses todos são alimentos que eles trazem algum benefício por serem naturais, né? E que a gente tem que olhar um pouco assim para a farinha de trigo como um alimento que tem um altíssimo índice glicêmico e que não traz nutrientes pra gente. Exatamente. Então, quando a gente puder sempre trocar esse macarrão por um aipim, por uma batata, vai ser sempre melhor, né, Gabriela? Com certeza. Né? E o lanchinho da escola, né? Eu tenho 2 filhos e eu preparo as lancheiras dos meus desde que nasceram aí. Então, não tenho preguiça, né? E eu sempre falo para eles, explico certinho. Então, tem muitas formas, né? Sim. A gente pode fazer as panquequinhas, as tapiocas. Hoje em dia, você abre a internet e coloca lá, receitinha de bolinho de banana, sem glúten. Todo mundo, se quiser, faz. E tem para vender também. Sim, né? E eles gostam de ser, inclusive, incluídos nesse preparo, né? É algo que também é um momento gostoso de família, preparar o seu próprio lanche, seu alimento. Isso. Interessante. Aí temos, então, algum teor de carboidrato nas frutas também, né, em alguns vegetais. Temos o outro macronutriente, que é a proteína. As maiores fontes são carnes, leite e derivados, ovos e as leguminosas, que são todos os alimentos que nascem dentro de vagem. Então, o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. As proteínas, elas fazem a construção de pele, músculo, cabelo, unhas. Elas são importantíssimas para a formação de hormônios, de anticorpos. Proteína é vida, né? É a proteína que vai carregar o ferro lá no nosso sangue. Então, não adianta também eu ter anemia e consumir ferro e não ter a proteína, né? Se mantém anêmico. Isso é importante. É importante. Porque esse lanche, normalmente, é um lanche que não tem proteína, gente. Exatamente. Né? Então, se não tiver ovos, alguma coisa nessa preparação, né? Um franguinho, um atum, né? Enfim, não tiver uma fonte de proteína, eu vou estar com um lanche... Só, não sacia, inclusive, né, Gabriela? Exato, ótimo. A proteína, ela demora um pouco mais para ser digerida, então dá a sensação de uma saciedade mais prolongada. O carboidrato, quanto mais refinado ele for, quanto mais baixo o índice glicêmico, que é a velocidade que esse açúcar vai ser absorvido pelo nosso corpo, mais rápido eu vou sentir fome. Sim, né? mais fome dá, né? Exatamente. Então, por isso que quando a gente come pão branco, parece que passou ali meia hora, eu já preciso comer de novo, né? Quando eu como aquele biscoitinho que é de farinha branca com açúcar, eu sinto fome, não sacia. Ou preciso comer um volume muito grande. E a pobreza nutricional desse alimento, que é o ponto, né? Não tem fibra, não tem vitaminas, não tem minerais. Então... é algo que não vale a pena consumir com frequência. E aí temos o outro grupo, né? Então são 3 grupos de macronutrientes, que são as gorduras. E as gorduras, todo mundo que está focado em emagrecimento acha que precisa cortar. E na verdade ela tem que representar 30% da nossa alimentação. Com certeza. E tem se falado muito disso em relação ao intestino, cérebro e tudo mais, né? Exatamente. A gordura, ela tem um papel muito importante, né? Ela... é componente dos nossos neurônios, ela é componente da nossa célula, nós precisamos da gordura. Qual gordura que é o ponto, né? Então, as gorduras saudáveis, que são as gorduras de origem vegetal, e aí a gente tem abacate, coco, as nuts, né? Castanhas, nozes, temos azeite de oliva e azeites prensados a frio, são os mais saudáveis. Essa gordura, ela tem que permanecer na nossa alimentação. Os peixes também, salmão, Peixe, né? Ótimo, né? Linhaça, chia, que tem o ácido graxo ômega 3, que é importantíssimo, é um anti-inflamatório, inclusive, para o nosso organismo. Então, estes têm que estar presentes na nossa alimentação. Agora, a margarina, né? A fritura. Que fica muito saturada. Aí, essa é a gordura que eu preciso diminuir. Perfeito. E aí, temos os micronutrientes, que é vitaminas e minerais. E aí, onde nós encontramos?
comida de verdade. É frutas, vegetais, né? Nos alimentos mesmo, é onde nós vamos encontrar. E daí esses são importantes para diversas funções metabólicas, imunológicas. Para o corpo funcionar, tem que ter micronutrientes. Então, uma alimentação de pacote, né? De industrializados, de ultraprocessados, ela não vai fornecer essa riqueza nutricional que nós precisamos para ter saúde, disposição, qualidade de vida. Ótimo. E só uma coisinha, vou te colocar aqui. Aquelas bolachinhas, mesmo que são integrais, né? Várias vezes eu olho o rótulo, porque eles apelam, né, na propaganda da bolachinha, né? Como se fosse para quem não tem nenhum conhecimento nutricional, né? Os pais que são leigos nesse assunto, acham que aquilo é um bom lanche, né, Gabriela? E não é, gente. Aquele lanche não adianta ter fibra, mas ser lotado de açúcar, né? E mesmo... Não tem proteína, né? Com o apelo integral, não é tão rico em fibra quanto dizem que é, né? Então... Fake news. Fake news total. Biscoitinho integral, barrinha de cereal, vai olhar, tem 1 grama de fibra. Olha. Uma laranja tem 4 gramas. Olha né? só. Então, realmente, não vale a pena. Escolha. Não. Hoje em dia temos marcas excelentes, né? Que realmente vêm com essa preocupação de ser 100% integral, né? Ou de ter uma variedade de grãos, né? De serem marcas que não utilizam açúcar, usam o açúcar da fruta, da tâmara, né? Adoçam de maneira mais natural. Então, também tem como fazer boas escolhas. E daí a orientação profissional é excelente para isso. Porque, às vezes, na... correria do dia a dia, dependendo de como é que é a rotina da família, eles vão precisar usar o industrializado. E tem boas opções, né? Aí eu aprendo a fazer essa leitura, essa escolha, e vou estar levando saúde mesmo dentro do pacotinho, né? Legal, ótimo. E, bom, falando assim da minha parte, né, nesse contexto que a gente entrou nessa conversa em relação àquela situação, né, de deixa o meu filho escolher, né, e o meu filho que escolhe, agora que ele já quer colocar a sua opinião, né, então, assim, em relação à parte física dessas crianças, o que eu acho que a gente pode ponderar é o seguinte, o que eu tenho observado, as crianças vão para a escola, alguns só em um turno e outros em 2, e aí os pais, né, aquela família acaba decidindo por atividades muito do mental. Então, assim, as crianças fazem robótica, fazem uma aula de música, que é super legal, trabalha outras questões, arte também, né? Mas vai na catequese, faz não sei o que mais, mas assim, eu tenho visto as crianças sobrecarregadas nos horários e com pouca importância para a parte física. Então eu, como osteopata, eu não consigo melhorar um corpinho sem exercício. Eu, lá no consultório, a minha prática, né, a terapia manual, a gente vai liberar tensões, fazer aquele corpo funcionar melhor, mecanicamente falando, né? Mas eu não consigo fortalecer ninguém numa hora deitado na minha maca. Eu preciso liberar essas tensões, colocar aquele corpo funcionando melhor, e eu preciso que essa pessoa faça uma atividade física. Então, eu tenho visto que a gente... né, os pais em geral, né, eu me coloco também como pai, existe uma grande preocupação de desenvolver o intelecto do meu filho, o mental, a inteligência, porque o meu filho precisa ser do mercado de trabalho, ele tem que se destacar, ele vai ser, né, o cara, e a gente está esquecendo que o exercício físico, ele interage diretamente com essa capacidade intelectual. Sim. Quando a gente fala de hormônios, quando a gente fala de atenção, quando a gente fala de conexão com o próprio corpo, consciência corporal, eu vejo os adolescentes, eu estava falando com a Luana, para eu dar um feedback, né, por exemplo, de se posicionar em relação aos ombros, ou a coluna, ou a pelve, eu tenho que colocar na frente do espelho, porque se eu mostro só em mim, eles não conseguem ter esse feedback visual, eu preciso colocar na frente do espelho, mostrar, eles se veem, aí eles testam e tal. Então eu vejo que isso está se perdendo. E o exercício traz essa conexão com o corpo. Tanto que o nome da disciplina é educação física, né?
Educação física, né? E essa parte também, Cami, tem uma relação direta com ansiedade e TDAH. Qual que é o protocolo que a gente indica para ansiedade e para TDAH? O teu filho precisa fazer um exercício onde ele vai movimentar o corpo, Isso. porque o que é o TDAH? É um excesso de atenção para alguma coisa e aí falta outra, a hiperatividade do cérebro. Então, se ele fizer a movimentação do corpo, ele está direcionando aquele estresse do cérebro para uma atividade. Exatamente. Então, a gente fala muito da higiene do sono, que daí entra a parte do eletrônico, de reduzir, ter horário antes de dormir, e o exercício físico. Tem que ter. Não adianta ir para terapia e não fazer o básico, que é a alimentação, que é o exercício. Então, tudo uma coisa vai ligando a outra. Então, hoje em dia a gente tem muito diagnóstico. E às vezes o básico, esses diagnósticos eles acontecem porque o básico não é feito. Isso, o básico, gente, o básico. E quando eu falo de atividade física, eu não tô falando, você não precisa matricular o seu filho numa aula XYZ. É aquilo que a gente falou antes, o caminhar não acontece mais, né? E imaginem só, eu adoro atividade física. Se chega um final de semana e chove e eu tenho dificuldade de sair para fazer alguma coisa, né? Eu não sei vocês, mas eu 2 dias em casa, fisicamente falando, você só coloca energia para dentro e não gasta. É irritante, demais, né? É irritante. Então, assim, a criança também sente isso, só que ela não sabe expressar e ela não sabe que é falta de exercício. Então, assim, eu vejo, às vezes, algumas crianças que estão naquele último ano da escola se preparando para o vestibular. Um excesso de estudo e nada de atividade física. E o feedback que eu tenho não dá tempo, porque esse ano tem vestibular. Então, assim, tempo não existe. Esse negócio de não dar tempo é questão de prioridade, né? Sim. Então, a gente tá vindo aqui trazer isso para que os pais possam olhar que exercício é importantíssimo. Prioridade. É prioridade, né? Melhora o cognitivo, né? Se é esse o objetivo. Muito, muito. Não, e outra coisa, se os pais estão preocupados que os seus filhos sejam grandes expoentes aí no mercado de trabalho, quando a gente vai olhar para grandes CEOs aí de empresas, o que os caras fazem? Sempre o lifestyle, o cara fazendo uma maratona, fazendo um triatlon, fazendo exercício, né? Não é isso? Exatamente. Então, assim, nesse sentido, né? A criança, o adolescente, ele não pode... tem coisas que são inegociáveis. Exato. Né? Então, assim, a gente precisa deixar claro isso para eles. É importante a tua escola, a tua aula de música, o teu inglês, mas e onde é que está o exercício? A gente precisa encaixar. E o exemplo, né, Cami? Não adianta eu querer que o meu filho faça se eu não faço. Porque o exemplo, ele fala muito mais do que as nossas palavras. Então, eu tenho que consumir boa informação, boa alimentação e um bom exercício também. E que nem tu disse, não gosto de academia. Gente, a academia não é a única fonte de exercício. Então, tem várias outras coisas. Até jogar um vôlei na praia, claro, né? Futebol, então... Uma coisa mais lúdica, exatamente, né? Não importa o quê, tem que mexer o corpinho, né? Movimentar. E esse negócio do exemplo eu acho interessante porque como os filhos, né, nos trazem um aprendizado... fantástico, né? Porque você sabe que se você... Não é o que você fala, né? É o que você faz, né? Como pais, né? Eles vão reproduzir você mesmo sem nunca terem visto você fazer alguma coisa. Não sei se vocês já se depararam com isso. É a ressonância. Ressonância, né? Maravilha. E, Luana, vamos aproveitar esse gancho do exercício para falar um pouco sobre essa questão da autoestima. A autoestima do adolescente, ela fica um tanto prejudicada. Por quê? Porque ocorre muita transformação no corpinho nessa época. As espinhas, o crescimento, e isso dificulta a percepção corporal, a imagem corporal deles. E também relacionando a autoestima com rede social. A utilização de filtros em excesso, as comparações. Então, o adolescente às vezes não se olha mais no espelho e sim numa tela. E aí eu fico me comparando, que a gente sabe que é muito possível tirar uma foto perfeita de um corpo ideal, de um... Quantas fotos para chegar naquela que ele vai postar, exatamente, né? E aí aquele pequeno detalhe acaba definindo
como eu me vejo, como eu me sinto. E aí, como sempre, é uma coisa ligada à outra, né? Como eu estou sendo acolhido nesse momento, como eu estou sendo visto, eu estou me sentindo amado, eu sou amado do jeito que eu sou, ou aquela questão dos pais que cobram, nossa, não pode comer muito, porque senão você vai ficar gorda. Ai, o que você tá fazendo? Você tá com o cabelo feio? Você não percebe? Tipo, joga muito a responsabilidade pro adolescente. E às vezes o pai não percebe que ele tá precisando de um auxílio. Não é ir lá e fazer pelo filho, não é mimar, é simplesmente dar um feedback, estar presente. Estar presente, isso é extremamente importante para o adolescente. Por quê? Porque ele sentir que aquilo faz parte do crescimento dele e que não vai definir o pertencimento. Ele vai se sentir pertencente da mesma forma. E aí também entra a gestão de bons hábitos, né? Para a autoestima. O que é entra novamente o exemplo, como eu me vejo, eu como mãe, como eu me vejo, como eu cuido do meu físico, como que eu me cuido da minha autoestima, também vai refletir no meu filho. Porque a criança se vê muito nos pais, eles se acham muito parecida com os pais. A gente que é mãe de filho pequeno, eles falam, nossa, mamãe, como você é linda. E se de fato eu não me sentir linda e eu não retribuir aquele elogio, pode parecer uma brincadeira, só que tá gerando uma ressonância. Então, não, filho, a mamãe tá feia hoje. Então ele vai, nossa, mas eu sou tão parecida com a mamãe, se a mamãe tá feia, eu também tô feio. Então, olha a confusão que eu gero na criança. Então, tudo é o exemplo, cada assunto vai conectando, né? Sim. Gente, hoje o Pode Fluir fluiu muito. A gente tá estourando no tempo. E aí eu vou aproveitar para fazer um fechamento, okay, tá? E eu vou querer que vocês me falem sobre, assim, uma dica final, um conselho para os pais, tá? Eu vou começar por mim. Eu vou começar por mim. Eu vou começar pensando, assim, na parte física, né? Que eu gostaria de deixar essa dica para os pais, de lembrarem que essa questão do exercício é super importante, o que a gente falou antes, né? Não colocarem o exercício como um supérfluo. Se der tempo, agora o foco é o vestibular, agora o foco é o meu filho fazer esse curso, esse cursinho. Eu acho que o exercício precisa ser encarado com com mais respeito, seria essa palavra, né? Então, a gente sabe que isso reverbera não só na postura, no jeito de caminhar, nas dores, mas reverbera também no cognitivo, né? Quando a gente precisa, essa questão dos hormônios, né? Então, assim, tem hormônio que tá lá na hipófise e vai ser liberado lá no cérebro, mas para ele chegar lá no órgão-alvo, ele precisa fazer um caminho. Quando a gente se exercita, isso facilita, o sangue circula, né? Então, o meu conselho é esse. Gabriela, você, o que você me fala sobre na área da nutrição? Então, a minha dica é escolhas conscientes, né? Então, quando eu vou escolher o que colocar no meu prato, no meu carrinho de supermercado, o que vai levar de lanche, essa escolha ela tem que ser consciente. E isso requer conhecimento, né? Então, é aquilo que consciente, tu diz, é saber o que está consumindo. O que está consumindo e mesmo que seja uma porcaria, né? Eu estar escolhendo aquilo e não fazendo por praticidade, porque me ofereceram ou porque está no automático, né? Então, como a gente conversou ontem, né? Eu sei ler o rótulo e entender quais são os componentes daquele salgadinho, daquela bolachinha recheada. Eu sei que quando tem a presença de um aromatizante, de um adoçante, de um glutamato, eu estou aumentando o risco de desenvolver câncer, diabetes, que eu estou aumentando o risco de desenvolver uma doença cardiovascular. E mesmo assim eu estou fazendo essa escolha para mim, para o meu filho, né? Então, essa escolha ela tem que ser consciente, assim como a escolha da escola, de fazer ou não uma atividade extra, a alimentação é um pouquinho mais desafiadora porque a gente faz várias vezes por dia, né? Mas tenho que, a cada escolha, saber que é aquilo ali que eu estou escolhendo. Seja pro bem, pro mal, e que toda escolha tem uma consequência, né?
Ótimo, ótimo, perfeito. Luana, e você? Fala para nós. O meu principal conselho é não abandone os seus filhos, principalmente o adolescente. Entre no quarto, abrace, olhe no olho, chame para fazer uma refeição. A Gabi falou em 1 por semana, eu diria 1 por dia, porque é totalmente possível. Se a gente pensar isso como uma prioridade, é possível. Então esteja presente, se faça presente e não negocie isso. A presença não é negociável. Demais, demais. Que papo legal que foi esse, hein? Sim. Então, legal, pessoal. O nosso podcast Pode Fluir, ele vai ao ar na última quinta-feira de todo mês. E eu só quero agradecer vocês, que o papo fluiu demais, Gabriela e Luana. E é isso aí. Obrigada para quem acompanhou a gente e mês que vem tem mais. Obrigada. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.